Um dos sentimentos que me afetou muito na vida foi se sentir atrasado. Como se o mundo todinho estivesse na minha frente e eu sempre estivesse atrás de todos. Como se eu estivesse atrasado, tanto na vida acadêmica, na vida pessoal, na vida financeira também. E eu tenho certeza que já afetou você de alguma forma. E isso é um sentimento que todo mundo vai sentir. Eu sinto muito às vezes, mas eu tenho que colocar na minha cabeça que não tem como eu estar atrasado na minha própria vida. A vida é minha. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A síndrome do atrasado. E para falar disso eu vou usar, obviamente, exemplos meus, que foi o que eu vivi, e eu espero que sirva de lição pra você. E pra falar disso, nada melhor do que lembrar do Pedro do ensino médio. O que é que ele tinha? Ele tinha sonhos. Qual era o objetivo do Pedro do ensino médio? Ele queria ir pros Estados Unidos jogar basquete. Mas o que foi que aconteceu no mundo inteiro? Pandemia. E essa pandemia estragou todos os meus planos. Isso aí é inegável. Estragou os planos de você, da sua empresa, da sua vida, de todo mundo. Isso dos Estados Unidos, não pense que era só uma vontade que eu queria ir. Eu quero ir, é um sonho. Não, eu já tinha até a cidade que eu queria morar. Já tinha procurado faculdade, já tinha procurado casa, já tinha tudo organizado, já tava tirando meu visto. E eu tinha um plano, eu tinha um futuro planejado. Eu já tinha tudo certo, já ia dar tudo certo. Aí veio o quê? Veio a pandemia. Fronteiras fechadas, ninguém pode sair de casa. Onde é que foi o sonho de Pedro? Diretamente pro lixo. Mas a esperança eu não perdi, né? Eu queria fazer alguma coisa. Mas aí veio a frustração. Sabe qual foi a minha maior frustração? Foi ver meus amigos que todas as faculdades que eles entraram não deixaram de ter aulas. Optaram todas por modo virtual. Todos começaram a ter aulas virtuais, todos ficaram, os 2 anos da pandemia, adiantaram 2 anos de faculdade. E isso é o que eu pensava na época, né? Eu pensava, nossa, os caras adiantaram 2 anos de faculdade, nossa, os caras estão cursando e eu aqui, eu tô sem fazer nada, o que é que eu tô fazendo? Tô só trabalhando aqui, terminei o ensino médio, tô só trabalhando. Isso, mano, isso afetava muito minha cabeça. Porque eu vi e me sentia atrasado. Mas na realidade não. O mundo parou. E eu continuava sentindo atrasado. Eu continuava me sentindo atrasado. E foi um tempo difícil. Foram tempos muito confusos pra mim. Minha cabeça ficava rodando, só vendo os outros conquistando, o pessoal se formando online, conseguindo ganhar dinheiro online. E eu lá, estancado, sem conseguir realizar nada. Porque todos os meus planos foram por água abaixo. Mas isso não foi de todo ruim. A pandemia serviu pra todo mundo se reinventar, inclusive eu. Eu tinha um sonho de ir pros Estados Unidos, jogar basquete, estudar medicina lá. Só que essa pandemia fez eu enxergar a minha vida de uma forma diferente. Enxergar outras possibilidades, que foi aí que eu comecei a procurar. Procurei outras oportunidades em outros países. Procurei Canadá, procurei Alemanha, Espanha, Portugal. Até que eu encontrei um paizinho aqui do lado que tinha tudo o que eu queria. Tinha uma cidade boa, tinha uma faculdade boa, gratuita. E que tinha um basquete muito forte, que eu só fui descobrir depois que cheguei aqui. Porque, querendo ou não, quando veio a pandemia e eu não consegui ir para os Estados Unidos, eu descartei todas as opções. Eu descartei basquete, já não ia existir para mim. Eu ia vir aqui apenas para estudar. Mas quando eu cheguei aqui, nossa, mano, a felicidade que eu fiquei, uma quadra a cada esquina, meu amigo. Vi os clubes aqui para jogar, mano, nossa. Isso depois que eu cheguei aqui. Mas antes teve que passar todo o processo de planejamento. Planejei minha vinda pra aqui, planejei minha inscrição na faculdade. Fui roubado. Eu fui roubado aqui, tomei um golpe, porque eu paguei a um cara pra ele organizar minha documentação. O cara me deu o calote, não organizou merda nenhuma e eu ficar à mercê do destino aqui. São coisas que acontecem. Mas voltando à sensação. A sensação de se sentir atrás, eu não tinha só na vida acadêmica. Como eu disse, eu vi os meus amigos se formando, via eles cursando a faculdade mesmo na pandemia. Eu tinha essa sensação também no basquete. Porque normalmente as pessoas no basquete começam muito cedo. Desde os 5, 6, 7, 8 anos de idade, eles começam a jogar muito cedo. Eu comecei com 15 anos. Modéstia à parte, eu evolui muito rápido no basquete. E se dá porque eu jogava muito handebol. E a lógica do handebol é muito parecida ao do basquete, só muda que tem um gol e algumas regras. Enfim, só que o que eu quero dizer, por mais que eu tinha 15 anos, e via outros atletas da minha idade já entrando em ligas profissionais, jogando em base, morando em cidade grande, e eu, no interior da Paraíba, querer jogar basquete, isso não existe. Realmente, basquete na Paraíba é muito complicado. A gente tem apenas um time profissional, que se chama Unifacisa. E nem isso eu sabia que existia. E eu sou fã de basquete, mas eu não me importei. Treinei, evoluí, cheguei a um nível profissional aqui na Argentina, consegui jogar contra ótimos jogadores, mas aí veio o fatídico dia. Em uma transição de clubes, que eu tava saindo de um clube que eu tava jogando, de uma categoria inferior para uma categoria profissional. Enquanto eu estava fazendo a peneira do time, eu me lesionei. E, velho, isso me tirou das quadras por quase 2 anos. E me afetou demais. Se eu já me sentia atrás, na época que eu tava começando a jogar, imagina agora, tô lesionado. Os caras da minha idade continuam treinando todo dia. Os caras da minha idade continuam jogando com alta intensidade e melhorando a cada dia. E eu aqui, deitado numa cama. Os pensamentos não deixavam de vir.
E aquele sentimento voltou. Me afetou academicamente, me afetou os relacionamentos com meus amigos. Querendo ou não, se uma parte da sua vida importante, que é o esporte, no caso pra mim, sai, todas as outras partes são afetadas. Mas sabe o que eu percebi? Que mesmo com esses atrasos, eu ainda tô aqui. Essa é a minha vida. Esse sou eu. Não tem como eu estar atrasado na minha própria vida. Isso aqui é a minha jornada. Você tem que entender que essa daí é a sua também. Você não tá atrasado em nada. Sua vida é você que faz. Você que tá vivendo ela. Não tem como você basear a sua vida na vida de outras pessoas. Porque ela não tá vivendo a sua vida. O problema é que a gente sempre vive se comparando com um amigo, o colega, o irmão, com um famoso. Até a gente se compara com famosos, velho. O cara tem uma realidade totalmente longe da nossa. Como é que a gente vai se comparar com famoso? E ainda tem uns comentários, né, das velhas chatas da sua família que vai falar: ai, ciclano tem 15 anos e já tá formado. Ai, ciclano tem um Audi. Ai, ciclano tem um Mercedes. Mano, o que é que tem, tá ligado? Deixa eu viver minha vida. Realmente não importa, tá ligado? O que a pessoa tá vivendo na vida dela vai afetar na sua. Não afeta em nada. Tá ligado? Tá entendendo? O bagulho é que não afeta em nada. Cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa tem seus desafios, sua rotina diária. Às vezes um cara ele precisou trabalhar, o outro não. Às vezes um já teve tudo de mão beijada, o outro não. Às vezes você tem seu irmão que você teve que cuidar. Às vezes você é até neurodivergente, você tem TDAH, você tem algum problema de aprendizado. E você tem que entender isso. Às vezes você não tem a culpa de estar na realidade que você tá. Você pode mudar ela, você vai mudar ela. Mas você também não apressa os passos. Viva um momento. Viva o hoje. Você não pode ficar, se eu tivesse nascido numa família rica. Se fulano não sei o quê. Não, mano. Viva o hoje. Faça o seu. Essa é a sua vida. Você vai ter que aceitar. Se você quer melhorar, você vai melhorar. E cada um tem seu ritmo. Você teve o seu ritmo. E eu tive o meu ritmo. Eu tenho 23 anos. Quantas pessoas com 23 anos já não estão formadas? Muitas. E é assim, velho. É assim. Aí você fica, fulano de tal tem um emprego melhor do que o meu, ganha mais, e é mais burro do que eu. Não importa, tá ligado? É a vida dele. Ele deu sorte. O mundo não é justo. Você vai ficar só reclamando? Viva a sua vida, mano. Depois de refletir muito, eu percebi que ficar pensando, se eu tivesse, se eu não sei o quê, se eu tivesse começado a jogar com 5 anos. Cara, só não pensa nisso. Foca no teu, faz o teu, vive tua vida no ritmo certo. Não apressa os passos da tua caminhada. E agora eu tive toda a minha jornada, moro aqui na Argentina, tenho minha vida, tenho meu trabalho, minha faculdade, tenho minha namorada, meus amigos. E mesmo que a vida tenha me levado para caminhos diferentes do que eu tinha planejado, eu tô exatamente onde eu deveria estar.